Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 15 de junho de 2021, terça-feira, eu sou Júlia Stanzioni. Olha lá, mais de 19 milhões de vacinados já no estado de São Paulo. E a gente confere muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz agora para você. A gente fala sobre como as moedas digitais podem entrar na vida dos brasileiros. A gente fala também sobre a telemedicina, que tem proporcionado acesso à saúde para muita gente nesse período de pandemia. Outro assunto muito importante que a gente aborda por aqui é o PL 146 de 2020, que suspende despejos, remoções e reintegrações de posses judiciais e extrajudiciais em todas as cidades do estado durante a pandemia. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. No Dia Mundial do Doador de Sangue, a instituição que abastece cerca de 100 hospitais em todo o estado de São Paulo, a Fundação ProSangue, está operando com 50% da sua capacidade e níveis críticos de estoques dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo e B negativo. Hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue e cada doação pode salvar até 4 vidas. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2014, como uma homenagem ao nascimento do imunologista austríaco que descobriu o fator RH, positivo ou negativo, e as diferenças entre os tipos sanguíneos, e também os voluntários ajudam a salvar vidas por meio da doação de sangue. Um único doador pode ajudar até 4 pessoas. Porém, a pandemia de Covid-19 e os dias frios que têm ocorrido e com a aproximação do inverno têm afastado o público desses locais de doação e para contribuir com os estoques e doar sangue, claro. Os critérios para doação são estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos precisam levar a documentação necessária e o formulário de autorização preenchido por um responsável, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, pós-vacinação contra a gripe, esperar 48 horas, pós-vacinação contra a Covid-19, caso tenha recebido a Coronavac, tem que esperar 48 horas. Para as demais vacinas, a Pfizer e a AstraZeneca, aguardar 7 dias. Pós-Covid, então quem teve Covid, somente passados 30 dias após a recuperação clínica completa. Por conta dos protocolos de segurança adotados contra a disseminação do coronavírus, é preciso fazer o agendamento online no site da Fundação ProSangue antes de comparecer a um dos locais de doação. Sábado costuma ser o dia mais escolhido por esses voluntários, portanto, os horários tendem a ser mais concorridos nesse dia. Durante o Jornal da Rede Alesp, teremos especialista falando sobre a importância do dia da doação de sangue. Vamos falar agora com a repórter Priscila Silvério, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista nesta terça-feira. Bom dia, Priscila, tudo bem contigo? Aonde você está? Conta pra gente. Bom dia, Julie. Bom dia a todos. Eu estou aqui no plenário Juscelino Kubitschek, que nesse momento acontece em ambiente virtual. O presidente dessa comissão aqui de forma presencial, mas a reunião acontece em ambiente virtual. Reunião conjunta em ambiente virtual das comissões de Constituição, Justiça e Redação e também de Finanças, Orçamento e Planejamento. Olha, a discussão que acontece aqui é sobre o projeto de lei 359 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a operações de crédito junto a instituições nacionais e internacionais. Nesse momento, então, quem fala é o deputado Enio Tato, do PT, que lê o voto dele em separado, tá? O presidente desta comissão é o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Olha, e hoje tem várias atividades aqui na casa, viu? À 13h tem a reunião da Comissão de Saúde, que tem a finalidade de ouvir o senhor Eduardo Ribeiro Adriano, que é secretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde. Tá? E ele vai responder, então, os questionamentos dos deputados. Vai acontecer em ambiente virtual, transmissão pela Rede Alesp.
O presidente dessa comissão é a deputada Patrícia Bezerra, do PSDB. Olha, às 1h30 da tarde, tinha a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Essa reunião foi cancelada, tá? Então, para quem quer acompanhar pela internet, não vai achar porque ela foi cancelada. Mas, no mesmo horário, tem a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, que tem a finalidade de apreciar a pauta com 16 itens. Entre eles, então, o projeto de lei 1023 de 2019, de autoria do deputado José Américo, do PT, que autoriza o Poder Executivo a instituir passagem gratuita para estudantes de cursinhos populares e pré-vestibulares nos serviços de transporte coletivo do Estado. Também o projeto de lei 1154 de 2019, do deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que obriga as concessionárias dos sistemas de transporte públicos de passageiros do Estado de São Paulo a promover uma campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos. E o presidente dessa comissão é o deputado Rafa Zimbaldi, do PL. Olha, daqui a pouco eu venho com mais informações, porque no período da tarde, muitas atividades aqui no Parlamento Paulista. Lembrando que todas essas reuniões que eu falei acontecem em ambiente virtual e podem ser acompanhados pelo canal da TV Alesp no YouTube. Júlio. Perfeito, Priscila Silvério, muito obrigada, viu? Bom trabalho por aí, a gente se fala logo mais aqui no Jornal da Rede Alesp, tá bom? O governador João Dória, do PSDB, disse nesta segunda-feira que o custo de cada vacina Butanvac é de R$ 10, valor bastante inferior a outras vacinas importadas. A vacina Coronavac do laboratório Sinovac custa R$ 58,20 cada uma. R$ 58,20 cada uma. A da Pfizer do laboratório BioNTech custa R$ 100 por dose. Já a AstraZeneca Oxford custa cerca de R$ 20. De acordo com o governador, já existem 8,2 milhões de doses prontas da nova vacina produzida pelo Instituto Butantan, que está em fase de testes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu autorização para os testes em voluntários da vacina contra a Covid com a Butanvac. O início da chamada fase clínica dos estudos. Abre aspas, já temos 8,2 milhões de doses prontas dessa nova vacina. A Anvisa autorizou agora apenas os estudos, mas eu confio no Butantan. Tenho certeza que o Butantan, com 120 anos de existência e o domínio da tecnologia do vírus inativos, não faz coisas erradas, afirmou então o governador João Dória. Estudo realizado pela Prefeitura de São Paulo com testes positivos de Covid-19 apontou que a variante gama do coronavírus, a P1, identificada primeiro em Manaus, corresponde a mais de 90% das amostras analisadas na capital paulista nos meses de abril e maio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até segunda-feira não houve registros de circulação na cidade de São Paulo da variante Delta, a B.1.617, identificada primeiro na Índia. Em março, o percentual registrado para a variante Gama era de 79%. Segundo o secretário municipal da Saúde, o Edson Aparecido, a análise é feita com base em 250 amostras que são enviadas às segundas-feiras para 3 institutos de pesquisa que fazem sequenciamento genético do material: o Instituto Butantan, o Instituto Adolfo Lutz e o Instituto de Medicina Tropical. Segundo ele, na semana passada, concluiu-se o estudo de todos esses testes enviados a esses institutos e nós não temos, nesse momento, a circulação da variante indiana na cidade de São Paulo. Essa foi a fala do secretário Edson Aparecido. E vamos com a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre como as moedas digitais podem entrar na vida do brasileiro. Nas últimas semanas, as moedas digitais ganharam espaço nos noticiários com o anúncio do Banco Central da previsão de lançamento de uma moeda digital brasileira como uma extensão da física. Apesar de não haver ainda uma definição clara de como o real digital vai funcionar, a expectativa do mercado é que ele funcione como a moeda física, mas que só exista, claro, em ambiente virtual. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Marcelo Pereira. Ele é administrador com foco em economia, banco digital e fintechs.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado. Tudo bem? Tudo Foi um prazer falar com vocês. Tudo em ordem, o prazer é nosso, né? A gente está falando sobre essa transição, né? Da espécie, o dinheiro em espécie, para essa moeda digital. Efetivamente, o que é preciso para ela começar a valer aqui no Brasil, a moeda digital? Então, realmente, é um assunto que está se movimentando bastante. O Banco Central anunciou que vai ser feito uma moeda digital que tem a mesma equivalência que o real, né? E esse assunto ainda está em muitas discussões, porque precisa ser bem trabalhado, ainda tem muito tempo ainda para ser discutido sobre segurança, sobre tudo isso, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia da moeda digital é justamente diminuir a quantidade de moedas físicas que fica em trânsito hoje, para que a moeda digital seja também uma moeda que a gente possa trabalhar com pagamentos, supermercados e outras coisas mais. Porém, ainda não tem uma resolução ainda pré-definida, ainda isso está sendo trabalhado pelo Banco Central, e existem algumas resoluções que ainda não estão aprovadas. Então, eu acredito que ainda a moeda digital brasileira ela vai ter um tempo aí de maturação ainda. Agora, Marcelo, né, a gente conhece essas moedas como criptomoedas, né, virtuais. Você falou sobre essa questão de circular menos dinheiro físico, não é? Mas quais são as outras vantagens de se ter, então, essa moeda digital efetivamente fazendo parte do dia a dia do consumo do brasileiro? Bom, tem dois assuntos, né? As moedas digital, ela é diferente da criptomoeda que a gente já ouviu falar bastante no mercado, tá? Então, a moeda digital, ela vai servir justamente para quê? Para que as pessoas possam, através do seu próprio celular ou através de um telefone, fazer os pagamentos, ser mais rápido com a movimentação de dinheiro no mercado financeiro, tá? Então, a moeda digital ela vai vir para isso. Então, a cada uma moeda digital vai ser equivalente a R$1, tá? Então, quer dizer, você vai entrar no mercado, você vai comprar e com o seu próprio celular e um QR Code você vai poder pagar a mercadoria, né? Isso é muito importante que aconteça, porque a moeda, o físico, ela tem todo aquele roubo, tem muita coisa que pode acontecer. Então, a moeda digital vem para isso, para substituir essa demanda de falta de segurança que a gente tem em relação ao dinheiro físico, entendeu? Falando sobre essa questão de segurança, Marcela, a gente tem, você está falando, pagamentos que a gente pode fazer pelo celular e afins. A gente já tem o Pix, que em alguns locais você coloca ali para a leitura do QR Code e funciona, sai da sua conta e vai para o pagamento. Moeda digital, Pix, tem alguma diferença, principalmente na parte de segurança dessas transações? Sim, o QR Code que você falou, quando você faz um pagamento através de QR Code, é uma tecnologia individual para cada instituição financeira, tá? O Pix, ele é uma forma de você fazer transferências, pagamentos, que o Banco Central criou para poder ficar mais rápido essa movimentação financeira entre os bancos, tá? Existe, sim, todo um trabalho muito bem elaborado pelo Banco Central na segurança do Pix. Mesmo assim, existe ainda muitos anúncios de golpes que são golpes antigos, porém, hoje, eles continuam ainda acontecendo, tá? É bem claro isso, né? Que o Banco Central trabalha bastante em cima de segurança, tá? Então, a moeda digital, sim, ela vai atender essa falta de segurança e ela vai ser um jeito de você fazer os pagamentos através dessas moedas digital. Eu acredito que em 2 anos, 3 anos até, isso seja bastante favorável, né, para você se movimentar no mercado e que é diferente do que você acabou de dizer de Pix e de criptomoedas, entendeu? Ela é mais segura? As moedas digitais são mais seguras? A tendência, sim, será mais segura, porque você vai ter lá alguns códigos, né, de programação, de tecnologia,
onde só você vai poder acessar e você vai ter dupla autenticação, tá? Então, quando você tiver uma criptomoeda, só você vai ter acesso àquela criptomoeda. Dificilmente você vai conseguir passar o seu acesso à moeda digital para outra pessoa, tá? Porque ela vai ter várias validações, onde dificilmente alguém vai conseguir acessar essas suas moedas digital. Então, eu acredito que vai ser muito mais seguro hoje você andar com uma moeda digital do que você andar com o dinheiro físico dentro do bolso. Por exemplo, eu tenho aqui comigo, Marcelo, que apenas 35% das operações foram 35% das operações feitas com cédulas em 2020. Talvez esse confinamento nosso, né, ter ficado no isolamento, facilitou as pessoas a terem mais interesse pelo e-commerce, por pagamentos via celular e afins. Não é uma grande tendência que as pessoas acabem migrando para esse mundo digital. E aí, essa é a questão. Algumas pessoas têm muito mais fácil acesso à internet, os celulares de última geração, ou que funcione um QR Code e afins, não é? Por isso que é importante você ter essa divisão, ter essas moedas digitais circulando no país e também as cédulas físicas, vamos dizer assim, elas não podem acabar. Não vão acabar. Eu acredito que dificilmente isso aconteça, tá? De acabar as moedas físicas. Porém, a moeda digital, ela sim, vai facilitar muita coisa, né? Que nem você entrar num ônibus, pagar com o próprio celular ou com um relógio, com um target, no supermercado. Isso tudo vai ser uma nova tendência, tá? A diminuição da fabricação do dinheiro físico vem em encontro a toda o nosso ecossistema de proteção ambiental e tudo mais. Então, a moeda digital vem sim para favorecer todo mundo. E aí nós temos ainda esse detalhe que você falou, nós temos ainda a dificuldade de internet. Então, acho que por isso que isso eu acredito que vai demorar um pouco mais, uns 2 anos, uns 3 anos, para essa tendência de moeda digital ser realmente a mais usada no mercado financeiro, entendeu? E, Marcelo, eu quero reforçar essa questão justamente da segurança, né? A gente sabe que, em especial nesses últimos meses de pandemia, nós tivemos vazamentos de dados e afins, não é? Eu imagino que seja uma grande preocupação também essa proteção de dados, não só a proteção da transação, mas que não se tenha alguém sabendo do que você está fazendo e puxe de algum modo os dados. Como é que funciona essa questão de segurança, não só com as moedas digitais, mas nessas transações que a gente faz pela internet? Bom, a segurança de internet é um grande problema para todos nós, porque realmente você tem razão quando você fala que, quando a gente consegue ver aí nas mídias que hackers estão tendo acesso a setores públicos, né? Então, você fica muito preocupado. Mas existe também formas de você proteger. Então, é importante que você sempre atualize as ferramentas de internet que você está usando, é importante que você tenha o antivírus, é importante que você tenha uma internet com segurança. Tudo isso é muito importante, tá? Então, assim, o Banco Central está trabalhando na segurança de proteger as informações de dados, as informações de moeda que você vai ter dentro do ecossistema de moeda digital. E você tem que fazer sua parte de ter também dentro de casa, dentro do seu celular, a segurança de ter 2 senhas para poder validar, ter 2 códigos para poder validar uma transação financeira. Agora, saindo um pouquinho dessa questão, em especial das moedas digitais, criptomoedas, eu queria que você fizesse uma análise de hoje, como está o estado de São Paulo e também o Brasil com relação às fintechs. Também a gente tem ouvido nesses últimos meses de pandemia um crescimento também das fintechs. Muito legal você perguntar isso, realmente. Fintech, ele virou um nome técnico, tá? Nós temos fintechs de tudo. Temos fintechs de banco digital, temos fintechs de várias outras coisas, tá? Então, e nós temos aí logo em breve, o Open Bank também, né? Que tem o fintech para poder falar sobre o Open Bank. Bom,
Aqui em São Paulo, nós estamos tendo um número enorme de fintechs, tá? Porque já existia, naturalmente, outras instituições financeiras paralelas aos bancos tradicionais que ajudavam, né, as empresas, aos consumidores, aos próprios marketplaces, os próprios e-commerce, né? Eles trabalhavam já com gateways de pagamentos, né, com boletos bancários, e isso tudo foi a transformação da fintech. Então, em São Paulo, hoje tem uma tendência e um grande volume de fintechs de banco digital, fintechs de boletos bancários, fintechs de consignados e outras coisas mais, tá? Então, fintech realmente virou um nome popular e que todo mundo tem que entender direitinho o que cada fintech faz, tá? Então, nós temos aí que prestar bem atenção, mas em São Paulo hoje é a capital que mais tem fintech em todo o Brasil. E como, então, essa popularização das fintechs, né, com as pessoas entendendo melhor como elas funcionam, o senhor também que tem esse foco em economia, como é que elas se conversam? Né? Como é que ela conversa com a economia e como, num momento como esse, e que a gente vai demorar ainda para voltar naquela estabilidade econômica, elas podem ajudar no desenvolvimento econômico aqui do país? Sim, as fintechs veio para poder ajudar realmente toda a população em relação a taxas também, tá? O crescimento de fintechs de banco digital fez com que os bancos se movimentassem um pouco mais em relação às taxas que são cobradas nos bancos, tá? Então, tem várias fintechs de banco digital que hoje não cobra para uma abertura de conta, não cobra para algumas transações básicas que a população precisavam fazer antes. E também tem por trás disso todo as pessoas que não estão bancarizadas. Hoje nós temos um volume de mais de 35 milhões de pessoas que não estão bancarizadas, que usam ainda a moeda física, né, para fazer compra, para se movimentar. Então, a fintech ela veio para ajudar isso, tá? Ela veio mais para poder trazer esse público que não está mais bancarizar num banco digital, num informal de gateway de pagamento. Enfim, acredito que tudo isso é o que está acontecendo hoje no mundo de fintechs e financeiro, tá? E com relação também, a gente tem aqui, né, Marcelo, dois PLs, um de 2015 e outro de 2019, justamente falando sobre essa questão de moedas virtuais, operações nacionais como forma de pagamento, as criptomoedas inseridas na economia. Hoje, como estão esses PLs? Como está, então, essa questão de regularizar o uso tanto de criptomoedas como das moedas digitais? Mesmo com esse anúncio, né, do Banco Central. A Câmara dos Deputados tem lá a PL que você mesmo falou de 2015, a 2303, tá? E tem a PL 2060 de 2019, que ainda está em aprovação, né? Eu não entendo, né? Às vezes essas coisas acontecem mesmo, demora um pouco para toda essa aprovação. Então, o Banco Central está dizendo, sim, que agora em 2020, 2021, né, eles vão ter a aprovação da moeda digital, mas, de qualquer forma, precisa da aprovação de toda os governos e todo mundo para poder que isso realmente aconteça. E isso demora muito, entendeu? Então, há uma discussão já há muito tempo. A CVM, que é o órgão do Banco Central, que também ainda está trabalhando em cima de todas essas normas, dessas seguranças, eu acho que é por isso que demora muito, tá? Mas eu acredito que os governos querem, o mais rápido possível, que o Banco Central tome uma atitude em relação a isso, para que isso possa facilitar a vida de todo mundo, podendo pagar em moeda digital as suas compras de mercadoria, podendo transacionar um pouco mais a vida financeira dentro desse mundo de moeda digital no Brasil, tá? Então, como você vê, né, 2015, nós estamos em 2021 e isso ainda não tem uma resolução 100% determinada. A gente precisa, sim, trabalhar nisso, e eu acredito que o Banco Central está trabalhando bastante nisso, e isso vai acontecer o mais rápido possível. E
Marcelo, para a gente encerrar, você fez uma análise de hoje como está essa situação no Brasil. Pensando nos outros países, qual país é mais evoluído nessa questão de moedas digitais, de criptomoedas, que já tem essa sua economia girando virtualmente também? A moeda digital, ela é centralizada ao Banco Central de cada país, tá? As criptomoedas, elas são moedas virtuais que são criadas através de ferramentas de blockchain, tá? E são trabalhadas aí conforme cada um que cria a sua criptomoeda. Então, hoje, eu acredito que os Estados Unidos, eles sim, já está trabalhando com moeda digital há bastante tempo, tá? Então, uma moeda digital é equivalente a um dólar, então não existe uma valorização, então não existe um jeito de você fazer investimento para ganhar mais com isso. E os marketplaces hoje mais famosos também, eles já estão trabalhando com essa ideia de moeda digital, de pagamento de moeda digital, tá? Então, eu acredito que hoje os Estados Unidos, boa parte da Europa também já está trabalhando com moeda digital e o Brasil está vindo aí também muito rápido para também estar com essa nova tecnologia. Perfeito, Marcelo, muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Muito obrigado, espero ter atendido aí as expectativas e estarei sempre à disposição pelo convite. Muito obrigado, boa tarde a todos, um ótimo dia para todos. Obrigada, Marcelo. O presidente do Legislativo Paulista, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, recebeu a visita da ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A ministra Damares foi convidada pela deputada Valéria Bolsonaro para conhecer o Parlamento Paulista e falar sobre a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. A reportagem é de Guga Mendonça. A convite da deputada Valéria Bolsonaro e a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, visitou o Parlamento Paulista na tarde desta segunda-feira. A ministra veio aqui hoje para juntas nós conversarmos com esses vereadores e dentro das câmaras municipais nós colocarmos palestras, parte jurídica, toda a parte de conhecimento, capacitação, levar para as famílias o conhecimento dos direitos que elas possuem, levar para as famílias esse amparo e trazer luz para essas pessoas que ficaram tanto tempo à margem da sociedade. Recebida pela parlamentar, a ministra visitou o presidente da casa, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Assinou o livro de ouro e recebeu do presidente como lembrança a miniatura do Monumento às Bandeiras. A pauta idoso tem que estar presente todo dia, na tribuna, em audiências públicas, em fóruns de debate, na atualização da legislação estadual, no apoio aos prefeitos nos municípios. Então, a gente veio conversar com o presidente e eu ouvi um sonoro sim, mas não só com relação à pessoa, ao idoso, mas falamos também sobre a proteção da criança e fizemos outros desafios para o presidente. Eu acho que logo, logo, quem sabe, ele anuncia, mas a gente ter a pauta da criança e do idoso como prioridade. A ministra comentou a importância da iniciativa da deputada Valéria Bolsonaro e de deputados paulistas em criar uma frente parlamentar das pessoas com deficiências e doenças raras. Gostaria que a senhora desse uma opinião da iniciativa dos deputados paulistas, através da deputada Valéria Bolsonaro, da frente parlamentar dos deficientes físicos e também das doenças raras. É uma pauta que a gente precisa dar uma atenção muito especial. Meu ministério não é o Ministério da Saúde, não sou eu que vou dar o remédio. Mas a gente precisa pensar, e é por isso que essas frentes parlamentares nascem. Como é que está a família da criança com autismo? Como é que está a família da criança com doença rara? Não é só entregar o remédio para essa criança. Nós precisamos ter política pública para toda essa família. Essa mãe está fora do mercado de trabalho. Essa mãe não tem que ter acesso a uma educação à distância. Essa mãe não tem que ser qualificada. Essa mãe não tem que ter acesso ao mercado de trabalho pelo home office. Então, assim, como é que estão as empresas que têm pais que têm crianças com doenças raras? As empresas estão se adequando a essas famílias? Então, essa frente parlamentar vem para fazer essas discussões que permeiam
a pessoa com deficiência e a pessoa com doença rara. Então, eu acho que é um avanço para a Assembleia essa discussão, e a gente está levando também para as câmaras de vereadores agora a discussão, não só à frente estadual, mas no município. Aquela família que tem com uma pessoa com deficiência, saber quem é o seu vereador que ela pode procurar na hora de uma necessidade. Então, eu vejo o legislativo estadual, tanto aqui na Assembleia como nos municípios, dando um passo extraordinário na garantia dos direitos da pessoa com deficiência e doenças raras. A ministra também concedeu uma entrevista ao jornal da Rede Alesp, fazendo um balanço de suas ações no Ministério e reuniu-se virtualmente com vereadores do Estado de São Paulo para discutir as questões da família, direitos humanos e da mulher. Também participaram do evento os deputados Gil Diniz e Tenente Nascimento. Eu sou a ministra chão de fábrica. Eu sou aquela ministra que pega, que faz ata, que faz documento, que faz estatuto. Eu não estou aqui hoje assim como uma visita política. Hoje é uma reunião de trabalho, porque a deputada Valéria, os parlamentares querem chegar a todos os municípios. Então, a gente vai montar uma estratégia aqui de como ela pode interagir com o executivo lá no município. Por exemplo, gente, ó, nós temos 5.600 municípios no Brasil. Tá? Vamos voltar para a pauta do idoso. Menos de 2.000 tem o Conselho Municipal do Idoso. E como é que está o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência? Se o do idoso, que é uma pauta mais avançada, a gente tem menos de 2.000, imagina os Conselhos de Direitos de Pessoas com Deficiência nos municípios. Então, a gente está vindo aqui hoje para uma reunião de trabalho. Como é que eu posso chegar lá na Câmara de Vereador do vereador Chuchu, mas eu posso chegar lá em São Carlos, lá em Itaporanga? Votuporanga, Itaporanga é em Sergipe. Votuporanga. Então, como é que a gente pode chegar no Legislativo Municipal? E aí a gente, todo mundo junto, cuidando de todo mundo. 928 brasileiros perderam a luta contra a Covid-19 em um período de 24 horas, registrados até as 8 horas da noite de ontem. Já são 488.400 mortes pela doença desde o início da pandemia. Quase 17 milhões e meio de pessoas já foram ou estão contaminadas pelo coronavírus aqui no nosso país. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.900. São 27 dias seguidos de uma situação que apresenta estabilidade, mas, segundo especialistas, não quer dizer queda no número de óbitos. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde, Amazonas, Acre, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás e Amapá apresentam tendência de alta no número de mortes por Covid. São Paulo se mantém estável. Quase 80 milhões de brasileiros já receberam a vacina contra a Covid-19. Quase 56 milhões deles com a primeira dose e quase 24 milhões já imunizados com a segunda dose. Esses números representam 26% da população brasileira. O deputado Marcos Damasio, do PL, esteve com autoridades para a entrega de ônibus escolares para as cidades de Analândia, Corumbataí e Santa Gertrudes. Os veículos foram entregues na sede da Secretaria de Estado da Educação, aqui na capital paulista. O ônibus rural escolar comporta 59 alunos sentados, mais o condutor. Possui poltrona do tipo móvel para embarque e desembarque de alunos com deficiência ou então mobilidade reduzida, além de cinto de segurança em todos os assentos. O parlamentar destacou que está melhorando a frota escolar e que isso é importante para garantir o conforto e segurança dos alunos. E que, como representante da sociedade, é uma honra poder colaborar com parceiros, vereadores e também prefeitos. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, encaminhou ao governo do estado a indicação 1906 de 2021, que pede obras de melhorias na rodovia Lázaro Cordeiro de Campos, a SP 147, que liga a cidade de Bofete à rodovia Marechal Rondon. Segundo o parlamentar, esse trecho não possui mais pavimentação, com rachaduras e erosões em toda a sua extensão. Na solicitação, ele pede melhorias no acostamento, implantação de defesas metálicas, iluminação e sinalização. O deputado disse que as más condições de rodovias prejudicam o desenvolvimento turístico e econômico, além de ser um enorme risco para os pedestres e também os motoristas. Ele fez um apelo ao governador João Dória no sentido de dar mais atenção
a recuperação dessas rodovias, já que o povo paulista paga impostos estaduais e precisa ter um bom retorno do poder público. A gente fala agora sobre telemedicina. O governo do estado de São Paulo tem projetos em presídios aqui. A telemedicina tem proporcionado acesso à saúde para muita gente nesse período da pandemia. Várias iniciativas estão surgindo e o governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária, tem aplicado desde março deste ano um projeto piloto de telemedicina. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico Jefferson Gomes Fernandes, neurologista e CEO de uma consultoria em saúde. Bom dia, doutor Jefferson, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Espero que vocês também. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Nós conversamos há algum tempo atrás com o secretário de Assistência Penitenciária, justamente o coronel Nivaldo Restivo, que ele falava ele dava essa boa notícia aqui para a gente, sobre a telemedicina nos presídios. Começando então por essa intervenção do Estado, né? O quanto a telemedicina, colocada a serviço também do sistema penitenciário, ajuda em todo o processo de saúde nesse momento? Sem dúvida, esse projeto ele é extremamente importante, como são outros projetos que também levam acesso à saúde às pessoas, seja no caso, né, pessoas que estão dentro de um presídio, que podem ter uma série de questões de cuidados à saúde sendo feitos à distância, como complementar a um cuidado presencial, quando necessário, e aí o médico vai decidir se realmente aquele cuidado presencial precisa ser feito, então vai optar por ver a pessoa de forma presencial, ou se não, se pode ser virtual. Quanto às inúmeras soluções de situações que podem ser feitas de forma à distância, remota ou virtual, como a gente diz, pode evitar a necessidade de deslocamentos, né? Às vezes são coisas simples que podem ser resolvidas através de uma teleconsulta, né? Através desse método, e com isso se tem mais segurança e menos custo com relação a esse cuidado, levando, então, as pessoas esse acesso. E isso se expande para todo o sistema de saúde público e também da saúde suplementar, como nós falamos. Justamente nessa questão, Dr. Jefferson, a gente viu nesses meses de pandemia o quanto a telemedicina tem ajudado, principalmente ali com os planos de saúde, que usam muito essa questão da telemedicina, mas a gente vê também projetos para incorporar a telemedicina também na saúde pública, porque eu imagino que a saúde pública, muito mais que quem consegue pagar um plano de saúde, necessita nesse momento também de não sair das suas casas para poder se consultar. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão de expansão da telemedicina, mas também nesse pós-Covid, né? No pós-pandemia, se é algo que vem para ficar mesmo. Sem dúvida, essa questão é importante para que as pessoas tenham conhecimento que a telemedicina tem várias modalidades, telediagnóstico, monitoramento, mas principalmente a teleconsulta, ou seja, a possibilidade que a pandemia trouxe do médico poder atender diretamente o paciente através de uma plataforma virtual, trouxe um crescimento enorme no acesso das pessoas aos serviços de saúde, aos profissionais médicos também, aos demais profissionais, aumentou a resolutividade desses problemas, tem auxiliado o sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, a se organizarem melhor, mas o importante assim, é o benefício que está trazendo ao cidadão, e principalmente aquele cidadão que depende muito do sistema público, né? Às vezes não existe próximo a ele um especialista, ou mesmo em cidades menores, o número suficiente de médicos, e através da telemedicina, através da teleconsulta, ele pode ter esse acesso. É claro que existe a importância de que o médico entenda que aquela situação, que naquele momento, aquele paciente possa ser feita uma consulta à distância, e também a pessoa tem que comportar. Por isso que é importante que seja explicado como é que funciona o processo da teleconsulta e que ela concorde com isso. Então, é importante que, mesmo na situação de uma primeira consulta, quando necessário, ela possa ser feita virtual. Que se preserve a autonomia do médico para ele decidir se aquela primeira consulta pode ou não ser virtual e, com isso, permitir esse acesso ampliado.
A experiência que nós estamos tendo na pandemia é fantástica. São milhares de teleconsultas por dia que estão sendo feitas, principalmente no sistema suplementar ou de operadores, mas vem crescendo também dentro do sistema público de saúde. E não há dúvida que a própria experiência internacional mostra o grande benefício que a expansão da telemedicina traz. Por isso, junto com essa experiência e junto com já que se conhece, que se tem de evidências científicas de mundo real, a telemedicina e a teleconsulta vieram para ficar. E a lei que hoje permite que a teleconsulta seja realizada, ou seja, esse atendimento direto do paciente, ela está sendo, ela foi ter sua validade durante a pandemia. Hoje está sendo discutida no Congresso Nacional, junto à Câmara, um projeto de lei que possam trazer uma lei definitiva para que tanto os médicos, os profissionais de saúde, as empresas, os hospitais, as instituições, o próprio sistema público tenha a segurança que possa dar continuidade e desenvolver esse acesso. Então, eu acho que aqui nós temos um ponto fundamental. A teleconsulta, seja a sua primeira consulta virtual ou as demais, são importantes para levar o acesso à saúde às pessoas. Então, é algo que, na minha visão e de muitos, veio para ficar e nós não podemos negar esse benefício às pessoas. E justamente nessa sua fala, eu acho que é importante a gente deixar claro para quem nos assiste agora sobre essas questões. Algumas pessoas ainda têm receio de passar em consulta pela telemedicina, né? Pela teleconsulta, porque acha que talvez não seja tão eficiente quanto estar na frente de um médico presencialmente. Então é importante o senhor dizer para quem nos assiste agora que há algumas especialidades que não podem ter a telemedicina, né? Então, de um modo rápido, quem efetivamente, quais são as especialidades que podem ter esse início de consulta pela telemedicina e quais não se recomenda ter a telemedicina nesse momento ou que não dá mesmo? Certo. Isso é muito importante, né? Porque, primeiro, o paciente tem que concordar com a teleconsulta. Se ele não quer, vai fazer presencial. E certamente a consulta presencial ela é a mais importante, né? Ela traz ali aquela relação face a face, relação médico-paciente, né? Então, por isso nós temos que entender que a teleconsulta ela é complementar à consulta presencial. Agora, existem inúmeras situações em que pode ser feita uma primeira consulta. Vamos imaginar uma situação, né? Tem lá uma menina, vamos dar o nome suposto de Tereza, ela tem 10 anos de idade, mora na periferia, é um dia de chuva, de temporal, ela está com uma dor de garganta e febre. Ela pode ser atendida por um médico, um clínico, um pediatra ou um otorrino, que pode com facilidade, febre, mas olhando a garganta através de uma câmera, vendo que tem placas bacterianas, fazer o diagnóstico com uma amigdalite bacteriana e prescrever um diagnóstico sem que ela precise pegar um transporte, sair, uma chuva, ir para um ponto-socorro, passar horas esperando, correr o risco de ser contaminado. Então, existem situações muito simples que podem ser resolvidas dessa forma. De uma maneira geral, em todas as áreas médicas se pode ter alguma aplicação da telemedicina. Claro que algumas especialidades são mais fáceis e outras precisam ser em situações específicas. Por exemplo, após uma cirurgia, fazer acompanhamento curativo, fazer acompanhamento do resultado das medicações, né? Então, se a gente olhar que a telemedicina pode ajudar na promoção da saúde, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento, na reabilitação, nós temos aí inúmeras aplicações. Aí é fundamental que a capacitação dos profissionais de saúde, a capacitação dos médicos, seja feita para ele poder também entender melhor e conhecer as situações em que ele pode fazer virtual ou não deve fazer de forma virtual. Então, realmente é bastante amplo, né? Mas do ponto de vista de teleconsulta, as especialidades clínicas são as que mais têm proveito desse tipo de atendimento. Lembrando sempre que a relação médico-paciente é fundamental nesse momento e o médico deve, da mesma forma que estabelece a relação médico-paciente presencial, fazê-lo de uma forma virtual. E o bacana é que o paciente tem mais facilidade de acesso ao médico. E antes ele precisaria, enfim, pegar um carro, um ônibus, esperar horas num posto de atendimento e, em situações específicas, ele pode ser atendido à distância, no conforto de sua casa. Isso é muito bacana. Mas esse acesso também à telemedicina passa muito por também as pessoas terem um bom acesso à internet, um celular ou um computador
que dê esse acesso a essas pessoas, e a gente sabe que a grande parte da população brasileira não tem as condições necessárias, e a gente viu isso nessa questão de educação remota, né? Como tentar equalizar? Porque, como a gente disse no início, talvez a população que não pague um plano de saúde seja a que mais necessita nesse momento de um atendimento de saúde, né? O senhor, como CEO de uma consultoria em saúde, como é que equaliza isso, ou quais os pensamentos que se contribui para que isso melhore lá na frente? Claro, sem dúvida, né? E só para complementar, né, eu também sou vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, né, e coordeno o programa de educação em telemedicina da Associação Paulista de Medicina, né? Então, exatamente para procurar trazer aí uma formação para os profissionais. Essa questão que você trouxe também é fundamental, né? Claro que se não se tem acesso à internet, não se tem acesso a uma linha telefônica, isso traz problemas, isso limita, né? É claro que hoje no Brasil nós temos aí um grande número de pessoas que têm o smartphone, né? Mesmo, já foram estudos mostrados, mesmo em favelas, mesmo em lugares mais difíceis, tem pessoas, mas existe ainda necessidade de crescimento. Recentemente foi publicado pelo Ministério da Saúde, pelo DataSUS, né, a Estratégia de Saúde Digital do Brasil. É um projeto muito importante, é um projeto que já vem tendo desenvolvimentos práticos, né, como fornecendo computadores para as unidades básicas de saúde, fornecendo banda larga, procurando disseminar isso, expandir para os territórios do Brasil profundo, como a gente chama, para que a gente possa, em tempo possível, atingir todas as cidades com estrutura de internet. E com isso, o próprio caminho que está sendo feito nessa arquitetura de internet está buscando dar acesso a esse sistema em todo o país. Então, claro, é um processo de construção. O que pese, nós temos a maioria das pessoas do Brasil tendo acesso a alguma forma de comunicação, principalmente através de smartphone. Temos um caminho para resolver, como também temos que resolver a questão que se chama literacia digital, né? As pessoas poderem fazer acesso a um sistema de plataforma de uma maneira fácil, não é complexo, mas de qualquer forma, esse é um caminho que nós temos que evoluir. Assim como nós precisamos ainda resolver questões do analfabetismo funcional, como a gente diz, né? Que as pessoas sabem escrever seu nome, etc., mas não conseguem entender, às vezes, o que está escrito dentro de um texto. Nós precisamos evoluir também para uma literacia digital. Então, são caminhos que nós temos que criar com o país, e todos nós esperamos que esse projeto nacional continue evoluindo, que tenha o recurso necessário, a vontade política e também a capacidade de gestão para que a gente possa expandir esse acesso a todos os brasileiros. E justamente, né, essa lei com relação à telemedicina, ela foi sancionada em abril do ano passado para o uso da telemedicina durante, né, essa nossa crise da Covid-19. O senhor, né, que é coordenador do Programa de Educação em Telemedicina da Associação Médica Paulista, como o senhor bem disse, eu imagino que nesse momento, tanto a Associação Médica Paulista, o CREMESP, né, o Conselho Federal de Medicina, já tenham e já estejam em discussão para que, como nós dissemos lá no início da entrevista, para esse pós-pandemia, a telemedicina continuar sendo funcional aqui no país, né? Então, a gente tem que ter uma regularização no pós-pandemia da telemedicina também. Como andam essas tratativas? Como andam essas conversas? Então, o senhor falou, né? Tem que ter também essa boa vontade política. Como é que anda, então, essa conversa de vocês? Certo. Nesse momento, né, existem vários projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso, né? E foi criada a Frente Parlamentar Mista de Telesaúde, mista porque é Senado e Congresso e Câmara, né? A liderança era a deputada Adriana Ventura, que foi a pessoa que desenvolveu o projeto de lei junto com outros colegas do Congresso, da Câmara, né, que foi aprovado. Então, a discussão está sendo feita a questões de alguns detalhes, né, porque há um consenso entre deputados, entre as entidades médicas, seja conselhos médicos regionais e federal, entre as associações como a Associação Paulista de Medicina, a Associação Médica Brasileira, também faz parte da Comissão de Saúde Digital da Associação Médica Brasileira, e estão todos empenhados que saia uma lei que o mais breve possível, né,
que possa dar essa continuidade. Existem 2 pontos que são críticos de discussão. Um é a questão de que alguns acham que a primeira consulta deva ser presencial. Com isso, na minha opinião, de vários especialistas, isso se perderia, né, aquele grande acesso que a população teria, porque, de novo, ela teria que viajar a um local para fazer uma primeira consulta com um especialista ou com um outro médico, quando isso acontece em outros países, por exemplo, no próprio Reino Unido, e que nós tivemos nosso modelo do Sul baseado no modelo do Sistema Nacional de Saúde britânico, né? Lá existe o entendimento de que uma primeira consulta virtual é um direito da pessoa, né? Claro que tanto o médico vai precisar concordar que realmente é possível, é conveniente, né? Quanto o paciente desejar. O mesmo acontece com Portugal. Então, esse é um tema que está sendo discutido. E o outro é de territorialidade, né? Porque existe alguns entendendo que o médico só pode atender aquele paciente que está no estado, ele tem um registro que, novamente, limita, né, o acesso de médicos, por exemplo, para a região norte, médico de um estado, por exemplo, de Pernambuco, né, possa atender um paciente que está lá no Amazonas. Nós temos carência de especialistas, né? No Acre, por exemplo, tem apenas 2 neurologistas ou 3 neurologistas, né, em especialidade, então não conseguem dar conta da necessidade. Então, a lei está sendo discutida, a torcida que esse ano seja, de novo, né, aprovada a nova lei, e que ela seja ampla o suficiente para não criar restrições que possam limitar, né, o benefício da telemedicina. É importante que o profissional médico tenha autonomia para poder decidir quando é conveniente ou não a consulta virtual, e que nós também estimulamos a capacitação do médico, dos profissionais de saúde, para a prática de uma telemedicina responsável. O que é uma telemedicina responsável? Com ética, com segurança e com qualidade. Perfeito, doutor Jefferson, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Lembrando que aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados já discutem a questão da telemedicina desde o final de 2019. Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de servidores do Ministério da Defesa, fizeram ontem doação voluntária de sangue. Ao todo, cerca de 43 mil doações foram feitas por militares das 3 Forças Armadas nas 5 regiões do Brasil. E essa participação é estendida à campanha Bora Doar Sangue, do programa Pátria Voluntária, desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde. A data marcou o Dia Internacional do Doador de Sangue, criado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2014, para homenagear doadores de sangue e conscientizar os não doadores sobre a importância desse ato que salva milhares de vidas. Os especialistas garantem que a doação de sangue é segura e rápida, não traz risco ao doador e é feita em menos de 1 hora. Os 450 ml de sangue doados são repostos pelos organismos em 24 horas e podem fazer diferença significativa na vida de até 4 pessoas necessitadas. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, no Brasil, 16 a cada 1.000 habitantes doaram sangue, correspondendo à época a 1,6% da população brasileira. Segundo o Ministério, mesmo estando dentro dos parâmetros preconizados pela OMS, essa proporção não é suficiente para atender às necessidades dos hemocentros em todo o país. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informação para você. Você acompanha